Pronto, Tamires, está com você a palavra. Certo. Peraí, só um minutinho que agora tá dando errado. Aqui. Vocês enxergam? Sim. Ok. Tá ótimo. Então, eu vou apresentar o meu projeto de pós-doutorado, né, que é intitulado Avaliação da Conectividade Funcional e Estrutural como Preditor de Resposta Clínica ao Uso da ETCC no tratamento da depressão unipolar e do TOC. Eu vou falar um pouquinho dos transtornos que vão ser englobados, mas, enfim, é meio chovendo molhado para vocês. De qualquer forma, o TDM, então, é um transtorno bastante comum, com alta prevalência e incidência, recorrente, crônico e incapacitante. Os sintomas devem estar presentes por pelo menos 2 semanas, sendo os principais humor deprimido e anedonia, e os secundários, alteração afetiva, prejuízos de funções cognitivas e sintomas neurovegetativos. O índice de carga global da doença, que indica a carga da gravidade de uma determinada doença implicada ao prejuízo, né, ao comprometimento ou perda da saúde, indica que os transtornos psiquiátricos correspondem a cerca de 23%, sendo a depressão o principal deles. A incidência da TDM vem aumentando, acarretando prejuízo de qualidade de vida e também o ônus associado ao suicídio. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno que afeta indivíduos de todas as idades, mas é mais frequente em jovens, cerca de 2% da população, então com alta prevalência. Ele é caracterizado pela recorrência de pensamentos intrusivos, desconfortáveis e incapacitantes, que seriam as obsessões. Esses indivíduos se sentem impelidos a realizar comportamentos repetitivos, que seriam as compulsões. A Organização Mundial de Saúde classifica o TOC entre as principais condições mais prejudiciais para a capacidade de aquisição de renda e também como prejuízo para a qualidade de vida, e como carga global de doença também consta como uma das principais causas para anos vividos com incapacidades. O investimento terapêutico realizado atualmente é insuficiente, gerando um alto custo social e financeiro. Alguns estudos de custo-benefício para o tratamento do transtorno depressivo maior e para transtornos de ansiedade sugerem benefícios importantes em diversos âmbitos, como na saúde, aumentando a expectativa de vida saudável desses indivíduos. Também traria benefícios econômicos, com diminuição de gastos com assistência em saúde e aumento da produtividade desses indivíduos que, por si só, já superariam os gastos com os tratamentos, além de benefícios sociais de melhora de qualidade de vida dessas pessoas. Então, usualmente, o TDM é tratado com o uso de antidepressivos de diferentes classes, como os tricíclicos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os duais, entre outros. Há uma discussão importante entre a eficácia e a efetividade do uso de antidepressivos, uma vez que a curto prazo os benefícios são modestos, e a longo prazo não se sabe exatamente, não está bem estabelecido se os benefícios superam os prejuízos. Para o TOC, nós temos o uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina como um tratamento mais comum. A terapia cognitivo-comportamental também é uma alternativa, tanto para farmacoresistentes, como escolha de primeiro tratamento, ou ainda a complementação com as outras drogas. Mas tem algumas dificuldades, então é difícil estabelecer a eficácia da psicoterapia por diversos fatores, né? Tanto mensurar a qualificação do profissional, padronizar a psicoterapia, né? Diferentes profissionais, então, por mais que utilize as mesmas técnicas, vão ter diferenças que podem ser significativas, além da duração adequada do tratamento, que pode diferenciar bastante de um indivíduo para outro, dificultando a padronização. Então, considerando esses tratamentos disponíveis, uma quantidade significativa de pessoas, quando faz uso desses tratamentos, continua apresentando sintomas. Então, nós temos alguns dados aqui, aproximadamente 50% dos indivíduos com TDM não psicótico
após realizar uma psicoterapia estruturada, adequada, destinada ao tratamento da depressão, ou um antidepressivo com evidência comprovada, permanece sem resposta. Cerca de 1/3 dos pacientes com TOC permanecem sintomáticos após um ou mais tratamentos, também com evidência comprovada, fazendo com que esses indivíduos, então, acabem, muitas vezes, utilizando as doses máximas recomendadas dos medicamentos, né, levando a efeitos colaterais importantes. Tudo isso traz um cenário de uma necessidade de ampliar os tratamentos de outra natureza, destacando-se as técnicas de estimulação elétrica. Então, nós temos a eletroconvulsoterapia, que caracteriza-se pela utilização de estímulos elétricos para induzir uma convulsão com fins terapêuticos. Diversos estudos indicam a eficácia para o TDM, em alguns casos específicos de TOC, principalmente quando vem concomitante, né, a transtorno de humor, mas algumas características desse tipo de estimulação faz com que ela não seja tão bem aceita, como os riscos associados à anestesia, os prejuízos de memória e o estigma social. Então, nós temos as técnicas de estimulação cerebral não invasivas como uma alternativa para a modulação cerebral, sem trazer os efeitos colaterais da ECT. A estimulação magnética transcraniana, que é realizada através da indução eletromagnética por corrente elétrica por meio de uma bobina, né? Então, induzindo o campo elétrico na região abaixo da bobina, e a estimulação transcraniana por corrente contínua, que, como o próprio nome indica, e vocês estão muito carecas de saber, através da corrente elétrica contínua injetada pelo scalp, por meio de 2 eletrodos, né, o ânodo e o cátodo, que penetram no cérebro, modificando ou facilitando a estabilidade cortical. Nos anos 2000, foram realizados vários estudos clínicos randomizados, 18 ao todo, com a ETCC para tratamento da depressão. No entanto, esses estudos, eles utilizaram amostras pequenas e métodos heterogêneos, não resultando em um acordo sobre a eficácia da técnica. 3 estudos maiores foram desenvolvidos, foram realizados, então, com mais de 100 pacientes com TDM, 2 do nosso grupo, né, liderados pelo professor Brunoni, então, o Select TDCS, com mais de 120 pacientes, com 4 grupos randomizados. Os pacientes, eles foram alocados para o grupo ETCC simulado e placebo, ETCC simulado e sertralina, ETCC ativo e placebo, e ETCC ativo e sertralina, sugerindo, então, a superioridade do tratamento conjunto. Então, o ETCC ativo e a sertralina teve um resultado melhor do que os demais grupos. No estudo ELECT-TDCS, foram incluídos 245 pacientes com TDM, com o objetivo de avaliar a não inferioridade da dose máxima de escitalopram versus o ETCC. Os grupos consistiam em receber o escitalopram, o ETCC ativa ou placebo. Não foi possível identificar a inferioridade da ETCC em relação ao escitalopram, mas a ETCC se mostrou superior ao placebo, sugerindo que novas investigações, diferentes desenhos, podem ser benéficos para que a gente identifique o melhor uso dessa técnica, né? Quais seriam os pacientes, quais seriam os indivíduos com características que mais se beneficiariam com a ETCC. A ETCC para TOC, existem alguns estudos com amostras pequenas que demonstraram eficácia para diminuição de sintomas. O grupo da doutora Roseli Chavit, que também da FMUSP, ela realizou um piloto com 2 pacientes com TOC resistente, indicando, ela encontrou resultados, então, divergentes. Para um dos pacientes, houve uma melhora significativa dos sintomas, e para o outro, houve a permanência desses sintomas. Um outro estudo realizado pelo mesmo grupo, com 43 pacientes com TOC, que foram alocados randomicamente para receber ETCC ativa ou sham, com 20 sessões, de segunda a sexta, né, pulando apenas os finais de semana, por 4 semanas, que realizaram avaliação no baseline, em 6 e 12 semanas, sugeriam, então, a superioridade da ETCC na redução de sintomas em relação ao sham. Ainda, esse estudo adquiriu imagens de ressonância magnética estruturais, funcionais e de difusão. Então, em resumo, a ETCC é uma técnica de estimulação não invasiva,
segura, com poucos efeitos colaterais em mais de 2 técnicas de utilização, poucos efeitos adversos, alta tolerabilidade, um custo relativamente barato e fácil aplicação, principalmente quando comparada a MT. Ela traz desafios, no entanto, né? A variabilidade individual é um deles. Então, esse estudo de Wierhoff e colaboradores indicou que, estimulando a área motora de indivíduos saudáveis, o ânodo, que usualmente é excitatório, apresentou comportamento inibitório em 21% dos participantes. Então, existem algumas variabilidades, algumas questões que ainda não estão completamente estabelecidas. Uma outra grande questão da ITCC é a quantificação da dosagem que de fato chega à substância cinzenta. Então, para a corrente sair do scalp e chegar até a substância cinzenta, ela passa por várias camadas de alta impedância que dificultam a passagem do fluxo da corrente. Isso é possível verificar essa quantificação da dosagem utilizando correlações de modelamento computacional de campos elétricos e volumetria do cérebro. Uma das formas de fazer isso é através do SynNIBS, que é um software gratuito, que através da distribuição espacial dos campos elétricos com base em modelos realistas de cabeça formados, né, gerados a partir de ressonância magnética, possibilita uma observação da distribuição espacial do campo elétrico sobre cada região do cérebro para cada participante. Isso possibilita que a gente correlacione essas regiões que foram de fato afetadas pela corrente com os efeitos resultantes da ETCC. Juntamente com o SynNIBS, a ressonância magnética estrutural, funcional e de difusão, ela pode auxiliar na compreensão do funcionamento da depressão e do toque, e também identificar biomarcadores que possibilitem a gente saber quais os pacientes que seriam mais beneficiados pela técnica. Então, aqui apenas para ilustrar, vou chamar de estrutural a imagem, a segunda imagem que eu estou apresentando aqui, mas a imagem de DTI, a primeira, também é uma imagem estrutural. Basicamente, então, estrutural é tudo que as imagens que são utilizadas para analisar a estrutura, né, anatômica. E a funcional, então, são imagens menos nítidas, que são adquiridas em uma sequência maior e são sobrepostas para que a gente possa verificar o cérebro em funcionamento, né? Tanto realizando uma tarefa durante a ressonância, então, que são as ressonâncias funcionais task-based, ou em resting state, né, em repouso, mas tanto o DTI como as imagens estruturais, chamadas estruturais, são imagens estruturais, no sentido de que elas veem a estrutura, e as imagens funcionais, elas não vão ter uma nitidez anatômica, mas elas são praticamente como um filme, então, são várias imagens sobrepostas que vão dar uma continuidade, uma imagem geral do que está acontecendo. Em relação à ressonância magnética estrutural, alguns estudos buscaram, então, relações entre respostas farmacológicas e os mecanismos neurobiológicos da TDM. Então, esse grupo, ele incluiu 48 pacientes com TDM que não estavam utilizando antidepressivos e 41 controles, realizaram uma ressonância magnética antes do início do uso do antidepressivo, esses pacientes passaram a usar antidepressivos por outras 8 semanas, e novamente uma outra ressonância foi adquirida. Eles observaram que os pacientes com TDM, eles apresentavam uma menor espessura cortical em regiões frontais do hemisfério direito, giro temporal superior e ínsula, em relação aos controles. Uma análise longitudinal mostrou que o grupo que, após o uso de antidepressivo, apresentou remissão de sintomas, apresentava espessura cortical significativamente maior em regiões do hemisfério direito, incluindo o giro frontal médio e a ínsula, que estão associados ao controle emocional. Frodel e colaboradores indicaram que pacientes com TDM em tratamento com antidepressivo seria possível predizer a resposta farmacológica desses através do volume da substância cinzenta pré-tratamento do córtex cingulado anterior e do córtex pré-frontal. Então, a ressonância magnética funcional é aquela em que nós temos várias aquisições rápidas, não tão perfeitas anatomicamente, mas que somadas mostram um filme do que está acontecendo no cérebro.
Então, elas foram identificadas primeiramente por Biswell e colaboradores, quando eles realizavam uma tarefa motora, então de finger tapping, eles observaram que durante o repouso dessa tarefa, flutuações de baixa frequência no sinal da ressonância magnética funcional no córtex motor era persistente e correlacionada com o hemisfério contralateral. As resting state networks, elas são formadas por flutuações coerentes similares, que são causadas por mudanças espontâneas do sinal nível dependente de oxigenação do sangue, o sinal BOLD. Então, o índice de oxigênio e atividade neural e glial, eles são dependentes do fluxo sanguíneo. Quando há uma atividade, então, é utilizado todo o sangue todo o oxigênio do sangue presente na região. Depois que esse oxigênio é utilizado, mais sangue deve ser direcionado para essa região. Então, a propriedade das hemoglobinas faz com que ela tenha uma resposta magnética diferente quando ela está oxigenada e quando ela está desoxigenada. E esses contrastes ponderados de sinais que geram essas concentrações relativas, possibilitando a gente saber quais as regiões que estão ativadas ou não ativadas. Então, de uma maneira simplificada, as flutuações BOLD coerentes indicam que essas regiões estão funcionalmente conectadas, ainda que elas estejam anatomicamente distantes, formando uma resting state network. Então, aqui nesse gráfico, nós temos, no gráfico acima, regiões que apresentam o sinal BOLD bastante síncrono, né? No caso, são áreas motoras do hemisfério direito e esquerdo. A sincronicidade do sinal BOLD sugere, então, que elas formam uma resting state network. Já abaixo, nós temos regiões que não são funcionalmente conectadas e elas podem ser observadas, então, com um sinal BOLD bastante discrepante. São várias as resting state networks, mas a gente vai focar na Default Mode Network. Isso porque essa rede, ela está associada a tarefas que não visam um objetivo externo, elas não são orientadas por estímulos exteriores. Estão mais associadas à recuperação de memória, planejamento futuro, julgamento, o daydreaming, que é o pensamento longe, né, quando a gente fica com o pensamento não focado em nada do que está acontecendo com estímulos exteriores. Ela relaciona, então, ela está associada à região do córtex cingulado posterior, o córtex pré-frontal medial, o córtex parietal medial, lateral inferior, o pré-cúneus, cerebelo e lobo temporal mesial. Então, acredita-se que ela está hiperconectada em pacientes com TDM, fazendo com que a fixação ocorra em pensamentos introspectivos, a ruminação com viés negativo. Desculpa. Acredita-se que a ativação patológica da porção subgenual do córtex cingulado anterior, ela pode estar relacionada com essa disfunção da Default Mode Network na depressão. Fox e colegas, eles colocam relações entre a conectividade da porção subgenual do córtex cingulado anterior e do córtex pré-frontal dorsolateral, de modo que a supressão do córtex cingulado anterior poderia ser alcançada através da estimulação do córtex pré-frontal dorsolateral. Em relação ao toque, também são encontradas anormalidades com redução da conectividade entre regiões da DMN e alterações da interconectividade entre a DMN e outras redes, como a rede saliência e de atenção dorsal. O córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo é o alvo, né, da estimulação transcraniana por corrente contínua na maioria dos estudos, por ser uma região-chave da rede frontoparietal, que estaria, então, associada à regulação de processos como memória de trabalho, tomada de decisões e atenção, que são processos que estão hipoativados na depressão. Então, basicamente, a hipoativação da rede frontoparietal resultaria na hiperativação da DMN, né, como a gente já falou, que está associada à ausência de tarefas, com atenção orientada, ruminação e viés negativo. A ideia é que, estimulando o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, a gente aumente a ativação da rede frontoparietal e diminua a da Default. As imagens por tensor de difusão, então, vou explicar basicamente, rapidamente como funciona. Então, a água, ela está sempre em movimento, devido ao princípio do movimento browniano, mas quando o indivíduo entra na ressonância magnética, com a aplicação de um campo elétrico magnético forte, juntamente com diferentes campos de gradiente, é possível que os campos de gradiente rotulem essa movimentação da água.
Basicamente, somando direção com quantidade de difusão, a gente tem a formação de um tensor, que é um elipsoide com direção, no caso da substância branca. Então, é a microestrutura do cérebro que vai determinar como essa água se difunde. Então, na substância cinzenta, que é menos organizada e mais densa, ela vai apresentar esse formato mais arredondado, mais circular. Ela é mais isotrópica. Já na substância branca, como a microestrutura é mais organizada, né, com os tratos, a água segue a direção das fibras, ela vai acabar sendo barrada pela mielina, né, então ela perpendicularmente, ela tem a barreira da bainha de mielina, mas longitudinalmente ela pode percorrer, fazer o trajeto sem grandes impedimentos. Com esses tensores, a gente consegue ter várias medidas, né, de difusividade axial, radial, média, mas a anisotropia fracionada é a medida que mais nos interessa no momento. Ela quantifica o comprimento relativo do tensor em relação à sua largura. Basicamente, ela responde à pergunta qual a fração do tensor é não isotrópico. Os seus valores vão de 0 a 1, e valores mais altos indicam uma melhor integridade, enquanto valores diminuídos, anisotropia fracionada, sugerem danos microestruturais. Ele é um marcador sensível para início de danos no tecido. Esses tensores, eles podem ser utilizados para que a gente construa, então, a tractografia aproximada do cérebro, trazendo uma impressão aproximada de como os caminhos da substância branca percorrem o cérebro. Então, através da anisotropia fracionada, são formados tensores, as fibras, e então o delineamento de toda a substância branca. Uma meta-análise de Liao e colaboradores em 2013 verificou que pacientes com TDM apresentam um decréscimo de anisotropia fracionada nos fascículos que conectam o córtex pré-frontal em áreas corticais, os lobos frontal, temporal, occipital e áreas subcorticais, como a amígdala e o hipocampo. Essas relações, elas precisam ser melhor compreendidas. Então, as relações com alterações de substância branca e os efeitos, né, antidepressivos da ETCC ainda precisam ser melhor investigados. O TOC, ele está relacionado com alterações de substância branca também, com algumas sugestões de correlações negativas entre gravidade de sintomas e anisotropia fracionada diminuída no cíngulo e no fascículo uncinado. Diferentemente dos antidepressivos e da EMT, a ETCC ainda não tem estudos de predição de resposta com grandes amostras. As análises de imagens poderiam trazer esses esclarecimentos importantes. A gente também busca, com as imagens, encontrar biomarcadores que potencialmente sejam promissores para as técnicas de neuromodulação. Isso porque a gente pode estimular diretamente a região, né, comprometida no transtorno em questão. Ou regiões que, de alguma forma, interfiram nessa região. Então, uma amostra do ELECT-TDCS, Bolubas e colegas, eles fizeram um primeiro estudo de análise de biomarcadores baseado em ressonância magnética e efeitos antidepressivos da ETCC. Eles investigaram as relações entre o córtex pré-frontal dorsolateral direito e esquerdo e o córtex cingulado anterior com melhora de sintomas do TDM, com ETCC ativa e sham. Encontraram uma relação entre volumes da substância cinzenta do córtex pré-frontal dorsal esquerdo com melhora de sintomas depressivos nos pacientes que receberam a estimulação ativa. No entanto, a ETCC ela não é focal. Isso é uma questão que tem que ser respondida de alguma forma. Então, não foi possível determinar se o efeito foi devido a toda a região do córtex pré-frontal, a algumas regiões, ou ainda interações mais complexas entre essas regiões. Investigações exploratórias iniciais indicaram associação entre os efeitos antidepressivos da ETCC e volumes de sub-regiões do córtex pré-frontal. Essas primeiras evidências trazem, então, indícios de que medidas prévias à ETCC podem indicar quais os pacientes que seriam mais beneficiados pela técnica. O meu projeto, ele visa, então, analisar os dados dos pacientes com TDM, uma subamostra do ELECT-TDCS, o banco de dados dos pacientes com TOC da doutora Chavit,
Investigar também relações entre remissão de sintomas e densidade de campo elétrico em regiões pré-frontais para pacientes do ELECT e regiões motoras suplementares nos pacientes com TOC. E analisar imagens funcionais e estruturais de difusão, investigando marcadores neurobiológicos de predição de resposta. Os objetivos incluem investigar essas relações entre o uso da ETCC e do estalopram como tratamento para pacientes com TDM e os resultados obtidos ao final de 22 sessões de TCC ou SHAM, fazendo todas diferentes análises, né, estruturais, funcionais de difusão, e a mesma coisa para o grupo com TOC. Para o TDM, nós vamos buscar relações entre respostas antidepressivas e densidade do campo elétrico em regiões pré-frontais, relações entre volumetria de substância cinzenta e efeitos antidepressivos da ETCC nas regiões que previamente foram indicadas por Bolubas como regiões importantes, alterações de Resting State Network, principalmente a Default Mode, com efeitos antidepressivos da ETCC e do estalopram, e relações entre a anisotropia fracionada do córtex pré-frontal com resposta antidepressiva. Para o TOC, os objetivos são similares, então, relações entre alterações de sintomas e densidade do campo elétrico em regiões motoras suplementares, a relação entre volumetria de substância cinzenta e efeitos de diminuição de sintomas, alterações de Resting State Network, em especial a DMN, com efeitos da ETCC, e analisar a anisotropia fracionada do símbolo e do corpo caloso. Então, alguns dos resultados esperados. Então, associação entre resposta antidepressiva e densidade do campo elétrico, associação entre diminuição dos sintomas do TOC e densidade do campo elétrico, correlações positivas entre o volume da substância cinzenta do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, associado com melhora de sintomas depressivos no grupo ETCC ativo, para o TDM. A DMN, a gente acredita que vai estar mais hiperconectada em indivíduos com sintomas depressivos mais graves e menos ativa em pessoas com remissão ou diminuição dos sintomas, mais hipoconectada em indivíduos com sintomas mais incapacitantes de TOC, mais conectada em pessoas que atingiram a remissão ou com diminuição significativa. A anisotropia fracionada do córtex pré-frontal estará associada à resposta antidepressiva da ETCC. A volumetria cerebral das áreas de Brodmann indicadas no estudo de Bolubas estarão diretamente associadas com efeitos antidepressivos da ETCC para o TDM. Volumetria cerebral do tálamo e do estriado estarão diretamente associados com efeitos de diminuição dos sintomas da ETCC para o TOC. Os materiais e métodos incluem as imagens adquiridas durante o estudo ELECT-TDCS, então imagens antes e após, funcionais e estruturais de difusão. Elas foram adquiridas no Instituto de Radiologia com essas características. São 52 pacientes com TDM, sendo que 15 receberam ETCC ativa, 16 estalopram e 21 placebo. Nós vamos verificar alterações de volumetria de substância cinzenta, de substância branca e de resting state. Os pacientes incluídos apresentavam o HDRS 17 maior ou igual a 17, eles eram alfabetizados e tinham 8 ou mais anos de escolaridade. Foram excluídos os indivíduos que não podiam realizar ressonância ou por qualquer outra condição não condizente com o estudo. O grupo com TOC, então, também foram adquiridas imagens de ressonância magnética funcional e estrutural e de difusão antes e após a intervenção com estimulação ativa ou placebo ou SHAM. São 43 pacientes com TOC, 22 com ETCC ativa e 21 SHAM. Eles apresentavam 16 ou mais na escala de sintomas obsessivo-compulsivo Yale-Brown e falha em um ou mais tratamentos de primeira linha. Foram excluídos pacientes com ideação suicida, diagnóstico prévio de transtorno bipolar, adicção ou outras condições que seriam contraindicações. Todos dos dois grupos, então, tanto do ELECT quanto do grupo de TOC, eles realizaram a estimulação com o mesmo aparelho, esse Soterix Medical. O TDM teve o ânodo alocado, então, no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e o cátodo no direito. O TOC, o ânodo foi localizado em posição extracefálica e o cátodo em área motora suplementar. A intensidade da corrente de 2 mA, os eletrodos de 25 centímetros quadrados e 30 minutos de duração.
Foram 22 sessões para o grupo de TDM e 20 sessões para o grupo de toque. No caso do escitalopram, o placebo foi feito pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, com as mesmas características do que a medicação ativa, né, a medicação verdadeira. Então, para neuroimagem, o TDM e o toque, nós vamos analisar as imagens estruturais funcionais de difusão, como já foi dito, com essas características. Vai ser realizado o pré-processamento e o processamento. Aqui são algumas características técnicas que talvez não sei se é interessante falar pormenorizado, mas a gente vai utilizar os softwares do FSL, o FreeSurfer, o SPM e scripts internos de acordo com o tipo de imagem. As imagens estruturais vão ser analisadas estrutural em T1 para análise de morfometria baseada em voxel. A ressonância magnética funcional, nós vamos utilizar o Contour Box, com pré-processamento espacial, pré-processamento temporal, análise de primeiro e de segundo nível. E os pacientes também vão responder um questionário sobre a ressonância magnética, para saber se eles realmente conseguiram se manter em repouso, quais foram as dificuldades encontradas durante a aquisição. O DTI nós vamos analisar principalmente a anisotropia fracionada, com mapas de anisotropia fracionada gerados de acordo com as etapas do FSL. Nós vamos utilizar o registro de Tract-Based Spatial Statistics, que é o TBSS, indicado aqui nessa imagem abaixo. Ele forma um esqueleto da média da anisotropia fracionada, derivada de todas as imagens do grupo. E os tratos mais relevantes vão ser projetados neste esqueleto, com as matrizes específicas de contraste criadas através da ferramenta do FSL. Em relação ao CINIBS, nós vamos criar os campos cefálicos e simulação dos campos elétricos através do modelamento computacional de corrente elétrica, para ter, então, uma previsão da distribuição desses campos elétricos no cérebro do paciente em função de sua anatomia individual, com demarcação dos tecidos individuais, geração de malhas precisas para as malhas de cada tecido, preservando as características anatômicas, a modelagem das propriedades físicas dos eletrodos e sua localização na cabeça, geração de mapas de distribuição de corrente, e a demarcação de tecidos e geração de malhas, através do FreeSurfer e do FSL, com simulação de campo através do CINIBS. As análises e resultados esperados vão ser realizados os processamentos através do SPM12, que funciona com o MATLAB. Vamos realizar a correção de movimento, corregistro linear e não linear, correção de tempo das imagens, normalização das imagens, segmentação de substância branca, substância cinzenta, suavização, e as análises estatísticas vão ser realizadas através do R. Nós esperamos encontrar alterações e diferentes padrões de acordo com o tipo de intervenção recebido, principalmente em lobo frontal e área motora suplementar. E também uma correlação entre o tempo e a severidade do TDM e do toque com as alterações micro e macro. Obrigada. Obrigado, Tamires. Excelente apresentação. Muito didática, aprendi bastante hoje. Eu tenho algumas dúvidas. Em relação, você vai mexer com vários biomarcadores, né? Modelagem, ressonância estrutural, funcional. Sobre a modelagem de campos elétricos, eu queria saber se você vai fazer na mesma linha do que o trabalho do Paulo fez com a modelagem do CINIBS nos pacientes do ELECT, se você vai aproveitar esses dados e vai aplicar da mesma forma para os pacientes com toque, como é que é? A ideia é que a gente faça algo parecido com o que o Paulo vem fazendo. E usar o mesmo método para os pacientes com toque, né? Isso. Outra coisa, task-based não tem, né? Só resting state da parte funcional. Não, isso, só resting state. Sobre a DMN, eu fiquei com uma dúvida, que parece que o padrão de ativação dela ela é o oposto, né? Quando você fala em TDM e em toque. Isso. E aí, eu queria saber se esses pacientes comórbidos, se eles foram excluídos de alguma forma, nos pacientes com toque foi rastreada depressão e vice-versa, né? Porque isso pode ser um fator confundidor.
Saberia dizer? Eu acredito que os pacientes com TOC foram incluídos apenas se o TOC era o diagnóstico principal, né? Eu não tenho as informações certinho, porque essa aquisição toda eu não participei, mas eu estou em contato com a doutora Roseli, e isso vai ser uma dos questionamentos que tem que ser feitos. Mas, de qualquer forma, o TOC deve se sobrepor ao TDM, né? Eu não acho que eles teriam os dois diagnósticos, então, a princípio, acho que não seria... Entendi. Porque você comentou ideação suicida, né, como critério de exclusão, mas aí teria que ver com o grupo que coletou esses dados e também avaliaram com mais detalhe essa parte de sintomas depressivos, né? E mais uma pergunta, desculpa, última. Só para comentar, não, só essa parte que essa é uma discussão que vai aparecer, né, enfim, saindo um pouco aí, mas do TOC com depressão, né, então, eles se excluíram no estudo da Roseli, né, da Renata, né, da Renata e da Roseli, eles excluíram o TOC com depressão grave, tinha um critério aí, mas, né, nesse momento aí também apareceu o DIP-TMS, né, para o TOC, e aí começa toda uma discussão, né, então, é comum, né, comorbidade, acho que chega a uns 40%, 50% de TOC, de pessoas que com TOC que tem TDM também, né, então, aí a pergunta é, se eu tenho um paciente com depressão e TOC, o que eu faço, né, então, fugindo aí um pouco, assim, que eu estou falando isso porque no congresso de NIBS, a gente estava debatendo e eu perguntei para a Sarah Lisan, né, qual que era a opinião dela, né, então, que eu conhecia clínicos, né, às vezes a gente mesmo faz isso de estimular o dorso lateral esquerdo e a área suplementar motora acessória no mesmo paciente, queria saber o que ela achava disso, né, aí ela falou algumas coisas interessantes, né, que, de uma maneira geral, essa ideia da multiestimulação é bem interessante, que tem estudos sendo feitos, então, ao mesmo tempo, estimular algumas áreas, mas, por outro lado, não tem nenhuma evidência atual clínica que isso seja mais vantajoso, né, então, e por outro lado, né, também uma coisa interessante que ela disse é que isso de depressão e TOC, né, apesar, assim, de ter os tipos ideais, né, então, o exemplo da depressão e o exemplo do TOC que a gente ensina para os alunos, na maior parte das vezes é muito mais misturado, né, então, essa distinção de depressão e TOC a gente também, às vezes, sobrevaloriza de uma maneira até mesmo artificial, didática, né, e aí, para a estimulação magnética, ela advoga, né, que vale a pena pensar em termos de circuitopatia, né, então, seria mais a ideia de personalizar, mas não tanto focando a depressão e TOC, mas sim quais os circuitos que estariam alterados, né. Foi mais um parênteses ali, desculpa. Legal, professor, obrigado. Minha última pergunta era sobre a questão do BOLD, né, que você falou que ele mede indiretamente o metabolismo não só de neurônios, como células da glia também, né, e aí eu fiquei me perguntando qual seria a contribuição da glia para a geração desse sinal BOLD, porque a gente sabe que a glia tem uma taxa metabólica menor do que os neurônios, estou chutando, provavelmente, né, por outro lado, a gente tem muito mais glia do que neurônio, né, e aí eu não sei, assim, se existe essa resposta, se você já leu alguma coisa sobre o quanto a glia contribui para o sinal do BOLD. A gente está medindo somente ativação neuronal ou a gente está medindo atividade metabólica glial também com a ressonância funcional? O que você acha? Eu acho que também é glial, mas eu não sei dizer qual a proporção ou qual a interferência da glia. Até onde eu sei, ela tem um papel aí nesse sinal, né? Ela interfere no sinal, mas eu não sei dizer, desculpa, Não, tranquilo. a proporção aí
Só a título de reflexão mesmo, também não sei. Beleza, é isso. Muito obrigado, excelente apresentação, foi um prazer ouvir você falar, você fala muito bem, sua Nossa, não. revisão de ressonância foi maravilhosa, né? Deu para ver que você tem uma boa experiência, assim, e aprende bastante. Obrigado. Deixo aberto aí para outras perguntas. Teve alguma parte que ficou menos clara? Se quiserem, não sei se... Acho que talvez eu tenha falado meio rápido em alguns momentos. Eu achei que você foi bem clara em todos os momentos, foi muito bom. É um grande projeto. Fazer todas Grande. Legal, boa sorte. Obrigada. Me ajuda aí, Paulo. Tamires, fazendo aquelas perguntas chatas, assim, né? Qual que você acha dessas técnicas que vai ser mais promissor, ou que vai revelar resultados mais positivos? E, por outro lado, né, quais você acha que seriam mais limitadas, assim, de acordo com os objetivos? Eu acho que a Resting State tem um potencial interessante, porque eu acho que com a estimulação, eu imagino que deva ter uma resposta relativamente rápida, assim, né, nessas alterações de atenção e de tudo mais. Então, eu acho que a Default e outras redes, a rede atencional é uma outra que eu apostaria aí, que teria também uma alteração mais rápida. Em relação às outras, o DTI é uma coisa meio não muito bem estabelecido ainda, né? Tem alterações, tem diminuição de anisotropia fracionada, mas eu não sei se a gente vai encontrar algo específico de córtex pré-frontal, mais próximo ali ao córtex pré-frontal, nas regiões que ligam ao córtex pré-frontal, ou se vai ser algo mais espalhado, né? Se eu tivesse que apostar em uma das técnicas como algo mais surpreendente, assim, mais robusto, eu tenderia às resting state. Porque eu acho que também a alteração estrutural, acho que ela pode acontecer, mas eu não sei se seria tão imediata, assim. Tem também muito a questão do poder, né, que no final a gente não ficou com N's tão grandes assim, né. Uhum. Uma coisa até que foi pensado lá no início do ELECT era fazer aquela correlação até com marcadores mais biológicos também, né, então aquela associação entre Oi? Como sudorese, algo assim, ou não? Coletou, mas assim, por exemplo, BDNF no sangue, polimorfismo genético, então tem uns estudos que mostram, por exemplo, polimorfismo, a gente coletou uns 30 polimorfismos, assim, então tem alguns estudos que mostram que essa resposta de maior neuroplasticidade ou não tem uma interação com um tipo de polimorfismo, né, mas polimorfismo é sempre muito complicado de estudar, porque eles são meio raros, assim, então, raros, assim, 2 a 5% da população, então, pode não estar em equipe. Um N, um N pequeno, mas, eventualmente, também, talvez, níveis séricos de BDNF, ou outras neurotrofinas, com marcadores de neuroimagem. Uhum. E aí, complementando agora uma outra coisa, nesse congresso do NIBS, que a gente teve também, uma outra questão que foi levantado aí do ELECT, né, que o estudo lá da Lúcia, de Bulubas, né, de 2019, o estudo do Paulo, em 2020, viu que tinha correlação entre o modeling, né, o Paulo viu do modeling com alguns sintomas de depressão, e a Lúcia viu da volume cortical com algumas coisas de depressão. Mas aí também foi pontuado, né, também pela Sarah Lisenby, que, na verdade, o material, né, digamos assim, o substrato, tanto para o modeling quanto para o estrutural, é a mesma coisa, é o T1. Né? Então,
será que não existe um viés aí, né? Quer dizer, na verdade, você está partindo da mesma coisa e fazendo duas análises e tendo dois resultados, mas eles, talvez não sejam tão independentes assim, talvez seja apenas um reflexo de analisar a mesma coisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente poderia considerar, né? E aí, até o que foi exemplificado seria num estudo, em estudos futuros, manter um dos fatores constantes, né? E aí o fator constante é o volume cerebral, claro, né? Que não tem como se alterar colocando diferentes doses, né? Então, para o mesmo volume cerebral, será que diferentes doses poderiam gerar resultados diferentes? Não para o nosso, né? Mas em estudos futuros. Acho interessante, né? Sim. Eu precisei... Oi, Tamires. Olá, tudo bem? Vou bem, você? Tudo bem. Eu precisei sair, desculpa, no meio da sua apresentação, e aí eu voltei mais para o final. A minha dúvida é se você vai querer avaliar vários tipos de método de neuroimagem, é para escolher algum tipo de método que tenha melhores marcadores de neuroimagem, alguma coisa nesse sentido? Você pensou nisso ou não? Acho que a ideia é a gente tentar analisar diferentes. Acho que cada uma das análises vai analisar coisas diferentes, né? E para a gente, no final, idealmente, ter um panorama geral do que foi mais sugestivo, mas a gente vai analisar a substância branca, né, com DTI, em nível microestrutural. A gente vai analisar o cérebro em funcionamento com a funcional, então em repouso, né, principalmente o default, como ele deve ser alterado por essa ruminação presente na depressão. E anatomicamente, principalmente substância cinzenta com a imagem estrutural. Então, eu diria que são análises diferentes que devem convergir para um panorama mais geral do que acontece com o paciente com depressão e com toque, mas não diria escolher um ou outro. Eu acho que a ideia são análises diferentes mesmo, em paralelo, que dariam uma visão mais global, né? Tá certo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Obrigadão, viu? Imagina. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça há algum tempo, né, dessa hiperativação da DMN na depressão, e os protocolos de estimulação, eles estimulam outras áreas, né? Então, você está vendo aí uma modulação indireta de uma outra rede. E não é o momento da gente pensar em fazer estudos estimulando diretamente a DMN. Vocês conhecem algum trabalho que tenha feito isso? É uma coisa que faz sentido no momento, agora, no contexto em que estamos? Pergunta aí para a Tamires e para o doutor André. Pois é, aquele estudo SENT, né, ele foi um pouco nessa linha de tentar personalizar, né? Então, apesar como é que fala, do DMN ser um alvo, né, o que ficou muito concentrado como é que fala, na literatura da TMS, a conexão entre o dorso lateral e o córtex cingulado anterior. Então, não sei te explicar exatamente como que foi o desenvolvimento entre estudos de TMS almejando a DMN e almejando essa conexão um pouco mais específica. Eu sei que também tem algumas controvérsias, até mesmo dos limites da DMN, questões de onde você põe as sementes, se está alterado em todo tipo de depressão, né, ou seriam mais, tipo aquela depressão ruminativa, né, do daydreaming, né, então teria algumas coisas mais características ainda, ou seja, um subfenótipo, né, da depressão. E por outro lado, isso ficou muito claro desde o começo, a conexão entre o cingulado anterior e o dorso lateral
né, na TMS, até mesmo porque é uma área grande o dorsolateral, então faria uma diferença onde você coloca. Então, caminhou muito para essa linha, né? Não lembro especificamente de algo falando, não, vamos fazer o DMN primeiro. Acho que também, não sei se eu estou viajando muito aqui na sua pergunta, mas as redes, elas são meio compensatórias, né? Então, se a gente, acho que teria que tomar, tô viajando um pouco, mas teria que tomar um certo cuidado para estimular uma determinada rede e não causar um desbalanço, né? A rede de atenção e a DMN, elas são opostas, então se você está com a atenção focada em alguma coisa, a DMN tem que estar desligada e vice-versa. E até tem alguns estudos que falam que a DMN muito ativada dificulta, de fato, a atenção, mesmo em um momento em que a pessoa não estaria ruminando, ou não estaria, né, com algum tipo de pensamento mais introspectivo, teria dificuldade de desativar essa rede, por isso que a atenção fica prejudicada. Então, não sei se seria, assim, talvez simples estimular a DMN, talvez teria algumas outras consequências, né, que acho que a gente ainda não tem muito como... E até a teoria, se a DMN está hiperativa, né, então você vai inibir, né, mas a maior parte dos estudos ativa também. Uhum. Né, porque a DMN estaria hiperativa, né, na depressão. Isso, está hiperativa, isso. Então, em teoria, seria um protocolo inibitório, né, que a gente utilizaria. É que no caso da... a DMN é só para... A DMN não necessariamente... A DMN não é ruim, né? Ela é necessária, inclusive, mas é só quando ela fica em excesso, impedindo a rede de atenção ou focar em coisas do ambiente, né? Fora do pensamento introspectivo, que se torna um problema. Mas também, acho que, assim, na parte, na hora numérica, assim, a DMN, na verdade, o que é? É um valor, né, ou é um conjunto de valores que a gente extrai considerando as correlações e anticorrelações de diferentes nós, né, seria mais ou menos isso. Isso, eu analisei a DMN usando um nó só, no córtex cingulado posterior. Tá. E aí, tinha essa região, esse ROI, então ele vai procurar a flutuação lá do sinal BOLD de todo o cérebro e vai indicar quais as regiões que estão concordantes com a flutuação da semente que você escolheu. Mas tem outras formas de fazer isso, você pode colocar mais sementes, né, nas regiões todas indicadas pela DMN, ou por semente seria assim, com uma ou mais sementes nas regiões de interesse, e observa a flutuação de todo o cérebro. Mas você pode usar uma máscara, porque às vezes acontece de regiões não dentro da DMN estarem com uma flutuação similar. Então é uma coisa meio artificial também. Você põe uma semente, aí as regiões que estão dentro da máscara de DMN, você seleciona como estando de acordo com a DMN, qualquer região exterior dessa máscara que esteja com uma flutuação parecida são excluídas, porque a literatura diz que não faz parte da DMN. Então, tem uma controvérsia também A literatura. E tem também tem maneiras sem colocar sementes, tipo pegar 1000 imagens e fazer algum machine learning, alguma coisa assim, separar redes? Eu acho que é parecido com alguma coisa que o Paulo está fazendo de Independent Component Analysis. Também tem como. Quer dizer, também no fundo essa história da DMN hiperativa tem uma certa simplificação aí, né? Como a gente quando fala que o dorsolateral está hipoativo, né? Claro que é uma super simplificação, se for pensar, né? O que é hipoativo, né? O que significa isso exatamente, né? Uma coisa, na hora que se tenta detalhar um pouco, tem falhas, né? Se for pensar. Sim. Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta? Acho que não. Então, podemos encerrar. Muito obrigado, Tamires.
Imagina, que agradeço. A gente faz mais uma, a última, em dezembro? Como é que vai ser? Tem mais duas programadas, professor. Uma para o dia 9 e a última para o dia 23, pré-natal. Poxa, 23, acho que é meio cruel, né? A gente pode ser filmando. Eu vou ver com a pessoa se ela pode adiantar uma semana, então. A gente teria a JC, então, 2 semanas seguidas, pode ser? Para a gente não fazer no dia 23? Acho que pode, né? Tá. Vou tentar organizar dessa forma aí, e aí 23 já vai ser o recesso pré-natal. Eu aviso no grupo. Beleza. A próxima, dia 9, daqui a 2 semanas, tá bom? Vai ser a Laís a próxima a apresentar. Muito obrigado, novamente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abração. Fiquem bem. Tchau.